Olá, amigos do canal Vê Tudo Online, do programa Direto ao Ponto. Estamos aqui em mais uma terça-feira, né? Hoje com uma convidada muito especial, né? Ela que é psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia. Ela que atende não só aqui em Tramandaí, mas também em vários estados, inclusive fora do Brasil, né? Ela já atendeu em diversos países, né? Ela que é uma psicóloga bem conceituada aqui no município de Tramandaí, né, que é filha da Rose, filha do Rogério, irmã do Rogério também, né? Vitória Viana, seja muito bem-vinda hoje aqui ao nosso programa, né? Estou muito feliz com a tua presença, é uma honra te ter aqui, né? Então eu te peço que tu cumprimente aí os nossos telespectadores. Obrigada, Amanda, primeiramente pelo convite. Eu sou a Vitória, né? Sou psicóloga, que nem a Amanda já me apresentou aí. Tô muito contente pelo convite. Espero aí nessa conversa a gente possa aprender um pouco mais, né? Sobre psicologia, sobre saúde mental e muito obrigada pelo convite. Obrigada. De nada, que isso, nós aqui agradecemos, né? Saúde mental que é tão importante e eu acho que hoje em dia ela é tão valorizada, né? As pessoas estão tratando mais, né, com mais seriedade e com menos preconceito. As pessoas estão se permitindo conhecer mais essa questão da saúde mental, se permitindo, né, se autoconhecer também e também fazer a terapia. E parando com aquele pensamento, como é que eu vou te dizer, atrasado, que é uma coisa para louco, né? E Uhum, que não é, que é extremamente fundamental no dia de hoje, né? Eu uhum, acho que é a prioridade, né? A gente sabe que tem muitas doenças aí, muitas enfermidades que nós temos que dar devida importância, mas a saúde mental hoje eu acho que é o que mais está afetando, né? uhum. Não só o brasileiro, mas todas as pessoas do mundo, né? Num todo. Total, Amanda. E tu sabe que uma pesquisa recente, depois da pandemia, que a gente vem percebendo é que saiu, né, na pesquisa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, realmente, assim, ainda existe esse estigma, né, relacionado à saúde mental ser pra louco, mas isso tá mudando demais, demais, demais. Então, a gente já tá nesse caminho da mudança. Tanto que as pessoas veem, elas seguem muito mais o Instagram, elas falam para as pessoas que fazem psicoterapia, né, que é bom, que muda vidas. Então a gente já tá seguindo nesse caminho da mudança desse estigma. E com certeza eu estar aqui hoje faço Uhum. parte também disso, assim, de estar levando o papel da saúde mental para todos, né? Então isso é Sim, algo super importante. sim. Então vamos, né, começar pelo começo lá, quando tu conta um pouco a tua história, né, o teu início. Quando é que tu decidiu que ia fazer psicologia? Tu já tinha esse desejo desde criança, né, ali de adolescente? Ou foi quando tu se formou na escola no terceiro ano que, né, o que que eu vou fazer agora? Aham. Conta pra nós como é que foi, né, esse processo aí de escolher a psicologia, né, como a tua profissão. Claro. Então, assim, Amanda, ao longo, né, da escola ali, ensino fundamental, ensino médio, eu não tinha nem ideia. Na verdade, eu pensava que eu iria ser professora de educação física. Não sei por que eu adorava a minha professora de educação física Uhum. na época. Mas aí as coisas foram mudando. Eu me formei em 2013 no ensino médio. E aí eu fui pensando, tá, e agora? Pra onde eu vou? Não tinha mais nada a ver comigo a educação física que eu pensava lá na infância. Aí eu pensei assim, não, eu já estudei demais na minha vida, então eu vou ficar 6 meses parada, só pensando o que que eu vou fazer, o que que eu vou seguir. Eu ainda não sabia o caminho que eu ia seguir. Não deu assim, Amanda, um mês. Eu já tava louca pra estudar. Eu não aguentava mais ficar parada. Eu não, vou ter que decidir. Aí eu fui descartando hipótese. Direito, psicologia, medicina. Fui descartando mesmo. Vi que direito não tinha nada a ver comigo quando eu fui pesquisar mais a fundo. E eu, vou pra psicologia. Então, acho que é o que tem mais a ver comigo hoje. Foi assim, sem pretensão, vou ver o que que dá. Foi bem nesse estilo. Cheguei lá no primeiro semestre, né? Fiz o vestibular, entrei. Primeiro semestre, cadeiras muito introdutórias. Então eu pensei, será que é isso mesmo que eu quero?
eu comecei a me questionar até, porque e aí eu conversava com colegas meus e eles falavam a mesma coisa. Então, esse sentimento ele não era só meu, talvez quem estuda psicologia e que tá no início, talvez também sinta isso. Então eu fui ali, segui. E aí, quando no quarto semestre, se eu não me engano, de faculdade, eu consegui uma bolsa no CAPS. Aí que a gente chama hoje de estágio extracurricular. Então, que é remunerado, que a gente fala. Então, eu consegui essa bolsa, eu ainda nem podia atender, assim, né, clinicamente, mas eu ficava na recepção, né, tinha todo o contato com os pacientes que chegavam até ali, e eu comecei, eu acho que isso é pra mim. Aí eu comecei a sentir que, opa, essa é a minha praia, é isso que eu gosto de fazer. Tá ali dentro dentro ali, né, atendendo na recepção, eu comecei, depois eu fui fazendo acolhimento, que tem acolhimento porta aberta ali no CAPS, eu fui fazendo acolhimento, e depois lá pelo sexto semestre da faculdade, quinto ou sexto, eu comecei a atender de forma clínica daí, né, fazer psicoterapia dentro do CAPS. Aí a gente fazia grupo, fazia oficina, fazia atendimento individual, aí foi onde eu falei assim, isto aqui é pra mim. Agora eu consigo ver que é isso que eu quero pro meu futuro. Só que, claro, o CAPS, ele é muito diferente da saúde mental particular, né? Assim, foi a meu primeiro contato com a psicologia foi lá. Mas, assim, amei, né? Tanto que saí de lá, tenho amigos até hoje, né, que vieram, assim, do CAPS. Então, isso foi o que me abriu portas até, né, assim, para minha clínica também. Eu fiz colegas, assim, que são de Porto Alegre, né, que trabalhavam no CAPS na época, mas são de Porto Alegre, de diversas cidades, e que eu ainda mantenho contato até hoje. Então, acabou me abrindo muitas portas aquele estágio. Mas não era assim, né, desde a infância, como a gente fala às vezes, eu sempre quis ser psicóloga. Não, não foi dessa forma. Eu fui me apaixonando ao longo do tempo, assim. Então, isso é algo legal, assim, de trazer, né? Sim. E eu fui sentindo aquilo ali, porque é mais ali pro quarto, quinto semestre que tem cadeiras mais diretas mesmo relacionadas à psicologia. O início é muito introdutório. Então, foi mais... E que bom, né? Eu acho que eu acho que o teste para ver se é o que tu quer seguir, se aquilo tem a ver contigo, é na prática, é tu vivendo a profissão, né? Então, o CAPS, enfim, né? É um teste maravilhoso, digamos assim, para ali tu ver realmente se é o que tu quer, se é o que tu quer seguir, se tu tem vocação, porque eu acho que né? Eu tô falando como leiga, né? Mas tu, como profissional da área, é algo assim que tem que ter a vocação, tem que ter aquela vontade, porque tu lida com a vida das pessoas, com a fragilidade das pessoas, com o trauma das pessoas, né? Então é algo que realmente tem que ser. Eu sempre falo, né, e é uma opinião minha, que psicólogo, psiquiatra, eles são escolhidos a dedo por Deus para fazer, para exercer essa profissão, porque realmente é algo muito delicado e que tu ouve muita coisa, tu ouve muita história. Às vezes a pessoa vai procurar por terapia, não é por uma coisa muito triste, enfim, né? Até depois eu tenho umas perguntas né? Tipo, perguntar outros tipos de atendimento sem ser ansiedade, depressão, né? Mas tem muita história triste, tem muita coisa pesada e que vocês acabam escutando, né? E não tem, eu acho, como não absorver, né? De certa forma. Porque é algo que, ainda mais se é um paciente, né? Que tu começa a atender por um longo período, tu acaba Claro. participando, digamos assim, né, daquele problema, daquele processo todo. Total. E até tem uma história legal, assim, Amanda, de trazer pra ti, que eu nunca tinha feito terapia até eu entrar no CAPS. Eu, né, tava ali fazendo o estágio, né, na verdade eu tava fazendo a faculdade de psicologia e ainda não tinha feito terapia. Eu sei, né, a gente fala também que é um investimento fazer, na época eu não tinha dinheiro pra fazer, então eu fui postergando pra fazer psicoterapia, né, eu mesma. E olha que história legal, assim, relacionada a isso, Amanda, porque quando eu cheguei lá, eu pensei assim, nossa, agora é hora de eu buscar terapia, porque isso aqui é muito pesado e eu acho que eu não tô com. Claro, eu vi que era a minha praia, aquilo ali que eu queria fazer, só que é muito pesado, né? É difícil, não é fácil, né? Que nem tu tá falando, existem diversos tipos de transtornos e aquilo começou a me assustar também. Então, não, Sim. eu vou buscar terapia.
Quando eu cheguei na terapia, eu verifiquei que eu sim estava tendo crises de ansiedade. Mas isso a gente vai falar ao longo, né, Sim. do nosso podcast. Mas só legal da gente trazer que eu, enquanto psicóloga, na verdade eu nem era psicóloga ainda na época, né, eu senti quando eu cheguei lá no CAPS que a gente precisa também fazer psicoterapia para conseguir lidar com tudo isso, né? E eu digo, tem períodos que eu faço, tem períodos que eu paro, né? Atualmente, por exemplo, eu não tô fazendo psicoterapia, mas eu já fiz por um bom tempo psicoterapia. Por quê? Porque a gente precisa, sim, estar bem para poder lidar com os problemas dos outros. E eu digo, não lidar com os problemas dos outros, mas para que a gente possa ajudar o outro. Sim, senão não tem como. exatamente. Então, eu cheguei lá e falei, agora é a hora, não tem, né? A questão financeira, eu vou ter que arranjar e fui. Então, isso é legal, assim, de trazer, por quê? Porque a gente precisa também, a gente precisa estar bem para receber da melhor forma possível aquele nosso paciente que tá ali em sofrimento, muitas vezes, que precisa da nossa ajuda e que a gente tá ali para ajudar 100%. Então, isso é legal também. Sim. Vitória, tu te formou em 2020, isso? Eu me formei em 2020, exato. Finalizou ali final de 2019 as aulas e a minha formatura foi dia 14 de março de 2020. E foi bem depois que pegou a pandemia, né? Tu começou já a atender de imediato? Tu esperou um pouco? Como é que foi? E como é que foi esse começo, né? Na pandemia, num momento tão delicado que nós todos vivemos e muitas pessoas desenvolveram ansiedade, crise de pânico, né? Depressão nesse período. Claro. Assim, Amanda, eu me formei então dia 14 de março. Dia 16 de março fechou o Brasil inteiro. Tanto que no dia da minha formatura, eu nunca me esqueço, a gente ainda tava nesse impasse. Vai ter ou não vai ter formatura? O que vai acontecer? E isso gerou muita ansiedade em todos os colegas. Tanto que no mesmo dia, do dia 14 de março, teve universidades, se não me engano, em Porto Alegre, em outras regiões que cancelaram no dia 14 mesmo. E a nossa, minha, foi na Unicenec em Osório, a gente conseguiu ter. Então, deu aquele alívio, né? A gente fez a formatura, tudo certinho. Só que na segunda-feira fechou o Brasil inteiro. Então, consequentemente, fechou também o Conselho de Psicologia, né? E que a gente precisa do conselho para poder atuar. A gente não pode atuar sem o conselho. E aí veio o desespero. E agora? O que eu faço? Né? Aí eu, assim, ninguém tava fazendo nada, as pessoas, né, estavam pegando Covid, né? Tava gerando, além, claro, da doença, né? O Covid ainda tinha pessoas ficando muito ansiosas, crise de pânico, até mesmo toque, né? A questão de lavar as mãos muitas vezes. Então, a ideia mesmo foi esperar, só que foi angustiante. Se eu não me engano, eu fiquei 5 meses fazendo nada, né? Assim, totalmente em casa, né? Sem o meu conselho também, então eu não conseguia fazer nada. Depois disso, eu costumo dizer que normalmente, assim, né, para quem se forma em psicologia, né, para quem não tem, assim, um consultório já direto para atender, é difícil, sim. Então eu tirei, né, ali meu conselho. E aí agora, né? O que eu faço? A segunda parte. Agora eu já tô com, né? Agora eu já tô. Já tô com o ok pra exercer. E agora? E agora? Aí, tá. Aí eu conversei com um aqui, com outro ali, né? Vi oportunidades dentro de clínicas, mas tava tudo muito reduzido, porque a pandemia ainda tava ali, né? Tanto que perdurou aí por anos, né? 2 anos, ali 1 ano, 2 anos. Então, eu fui... Aí teve um período da minha vida, Amanda, que eu fui pra Criciúma. Eu cheguei a morar lá 6 meses. Ah, é? Eu fui morar lá em Criciúma. Eu trabalhei numa empresa lá. Acabou não dando muito certo. Uma empresa de roupas, assim, uma empresa super grande, uma empresa muito legal. Só que eu vi que ainda não era aquilo ali que eu queria. Eu pensei, nossa, não é o que eu quero. Eu tô longe dos meus pais, eu tô longe da minha família. Eu tentava vir todo fim de semana, só que é longe, né? Então, acabava gastando mais ainda. Eu, quer saber, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou tentar a clínica particular, que ela também não é simples, né, Amanda? Por quê? Porque tu faz um nome, né? Tu busca pacientes, tu precisa de uma certa exposição, como eu tô aqui hoje também, né, trazendo isso. Então, tem toda uma fala no Instagram, me ajudou muito. E assim eu fui indo. Então, comecei a divulgar meu trabalho e aí fui conseguindo os meus pacientes aos pouquinhos. Em 2022, eu consegui entrar numa clínica que atendia por SUS, por atendimentos pelo SUS, né? Uma clínica que tem convênios com o SUS.
E aí, Amanda, foi onde realmente eu entrei, assim, pra psicologia de uma forma muito mais direta. Porque eu divulgava muito pouco meu trabalho ainda. Uhum. Eu divulgava, né, fazia um vídeo aqui, outro ali, aquela coisa toda. Quando eu entrei nessa clínica, eu pensei, não, eu não quero atender por muito tempo aqui pelo SUS. É ótimo, eu tenho os meus pacientes, mas eu quero mais, né? Eu quero buscar também os meus próprios clientes, os meus próprios pacientes. E entrei ali e fui divulgando meu trabalho na internet. E foi onde deu, assim, essa boa alavancada. Eu fiquei quase um ano nessa clínica, até 2023 ali, Uhum. e decidi sair. Por quê? Porque eu busquei esses pacientes, né, no particular, no online, no presencial, então foi aumentando e eu Uhum. decidi sair dessa clínica que atendia, né, muito mais pelo SUS. Eu Uhum. saí, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque eu consegui Uhum. focar diretamente no meu trabalho de particular, Uhum. né, assim, de atender pacientes, assim, num tempo maior, no caso, 50 minutos a uma hora, Sim. né. Então, eu pude divulgar o meu próprio trabalho nisso, assim, que nem a gente traz. Não é simples, não é fácil, mas eu fui colocar essa cara ali, né, tanto que Uhum. uma dica, né, que eu dou aos estudantes de Sim. psicologia, de fisioterapia, da área da saúde, né, é que assim, se vocês querem atender no particular, é de suma importância se expor, né? E não Uhum. importa, pode ser aqui num podcast, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser em qualquer lugar, numa palestra, numa escola, mas é importante fazer isso. Por quê? Porque Uhum. tu tá divulgando o teu trabalho, tu tá Sim. levando saúde mental ao público, que é Uhum. leigo, assim, muitas vezes é leigo, não entende muito sobre saúde mental, e ainda assim tu tem um retorno de conhecimento. As pessoas Uhum. hoje, por exemplo, a gente vai entrar um pouquinho nisso, né, Amanda? Hoje, Uhum. meu nicho no Instagram é ansiedade. As pessoas me conhecem, a Vitória, psicóloga, ansiedade, que Uhum. atende a ansiedade, que trabalha com ansiedade, ela mesma. Então, eu fui criando esse nicho para que eu conseguisse, né, ter o meu próprio espaço, né, o meu próprio consultório, que recentemente eu abri, Uhum. né, assim, o consultório Sim. só meu, né, sem dividir Sim. sala. Então, isso é, né, fruto aí de trabalho, de divulgação, né, Uhum. de trabalho, de imagem, e vem aí trazendo esses frutos, tanto que hoje eu tô aqui, né, nesse podcast. Sim. Mas o teu primeiro atendimento, quando é que tu começou com o online? Foi logo assim de cara ou demorou ainda um pouquinho Não, assim? assim, Amanda, o online eu comecei ali logo depois, tá? Uhum. Assim que eu tirei ali meu CRP, mas eu tinha ali 3 pacientes, 4, era assim o máximo que eu tinha ali naquela época. Por quê? Porque as pessoas também estavam segurando muito dinheiro, né? Assim, ninguém Sim. sabia o que ia acontecer no futuro, né? E agora, pandemia, o que vai acontecer? Então, a gente também pensava sobre isso. Então, eu tinha pouquíssimos pacientes e foi ali mais ou menos em final de 2020. Final de Uhum. 2020, foi por ali. Né, meio final, mais ou menos, de 2020. E aí, Uhum. depois que foi gerando mais pacientes, assim mesmo. Sim. Uhum. E como é que foi o teu primeiro atendimento, assim, como é que foi a sensação do teu primeiro atendimento presencial, quando tu atendeu, foi teu primeiro atendimento, assim, como é que formalizado como uma psicóloga formada, o presencial e como foi o online, o primeiro atendimento online. Como é Aham. que foi a sensação? Tu ficou muito ansiosa? Claro, eu acho que tem uma expectativa, né? Até porque Uhum. nem todos os pacientes tu conhece, né? Tu conhece de algum lugar. Eles são, às vezes, eles vêm próprio da internet, vê ali, né? Até porque eu Claro. acho que a escolha de um psicólogo, né? Ou de outros profissionais da área, eu acho que tem que ser feito com cautela, né? Tu tem que se identificar Uhum. com conteúdo, né? Por isso que eu acho que hoje o Instagram, mais o Instagram do que o Facebook, eu acho que a Exato. era mais Instagram hoje, o TikTok também. Uhum. Eu acho que é importante porque ali tu consegue ter como é que eu vou te dizer, agora me fugiu a palavra, mas tu consegue ter um trailer, digamos assim, De como que é o como é que é o profissional. profissional, como é que é o trabalho dele, como é que ele aborda, né? Uhum. Então, para mim é fantástico. Então, eu acho assim que hoje em dia, como é algo que é tão, né, delicado como a saúde mental, eu acho que é uma escolha que tem que ser feita. E tudo bem também se tu for com um profissional não te identificar e, né? Eu acho até Uhum. que é uma coisa do cliente, eu falo cliente, é Aham. paciente, Mas pode ser desculpa. cliente também, Amanda. Pode Tá. ser.
É que eu acho paciente mais carinhoso, mas é Ah, coisa da minha cabeça. aham. Ah, com o paciente, né? E até o profissional acho que tem essa maturidade de saber, de repente não deu. E Uhum. até depois agora me surgiu uma outra pergunta, mas eu vou deixar tu responder essas duas Tá. primeiras que eu te fiz, que é do como é que foi, né? Uhum. Teu primeiro atendimento presencial e online, como é que foi a sensação, assim. É curiosa essa pergunta legal, Amanda, porque assim, o primeiro online foi difícil, por quê? Porque a psicologia ela já tinha a regulamentação que poderia atender online, só que antes da pandemia era Uhum, muito difícil de ser usado. Era raro quem fazia uhum, atendimento online. E depois deu boom, explodiu, né? Por uhum, quê? Porque as pessoas buscaram muito mais o online por conta da pandemia. uhum. Só que o meu primeiro atendimento de online foi muito complicado. Por quê? Porque eu não tinha, assim, primeiro que eu não tinha aparatos para isso, uma webcam, né, um microfone, e segundo que eu morava com os meus pais. Então, os meus primeiros atendimentos, vamos pensar assim, acho que uns 2 meses mais ou menos, eu atendi no meu quarto, né, Uhum. assim, com o meu roupeiro atrás e com medo de que alguém fosse bater na minha porta, porque eu já Sim. deixava todo mundo avisado, olha só, você cada um fica no seu quarto, né, meu irmão fica no seu quarto, minha mãe está em casa fica no seu quarto, que eu preciso atender e ninguém pode me. Sim, tinha todo Eu um. tinha todo um. Se puderem sair de casa e voltar daqui 1 hora, eu agradeço. Exato, era bem assim, tipo, se Sim, puder sair melhor ainda, porque tinha sim, toda a questão do sigilo, né, sim, psicológico, então eu cuidava muito isso, só que eu ficava também, né, e agora, né, tomara que ninguém me bata aqui, porque eu já tô nervosa, é os meus primeiros, então tinha sim. toda essa parte, mas deu tudo certo, a minha família até, um beijo pra eles são ótimos, eles me Uhum, respeitaram por todo esse tempo que eu fiquei ali sim. no meu quartinho, né, todo mundo, né, assim, super me dando esse apoio também nesse início, então deu tudo certo. O presencial foi um pouco depois, até, assim, foi legal. O meu primeiro atendimento presencial é no consultório que eu atendo hoje, né? A Uhum, Daniele, até um beijo pra Dani, é meu anjo na terra. A Dani é uma psicóloga que eu conheci no CAPS. E ela me ofereceu o espaço dela. Em primeiro momento, ela uhum, não queria me cobrar nada e disse que era como ajuda pra mim. Então, eu não tenho como agradecer em palavras pra ela, né? O que ela fez assim por mim. sim, E eu falei, então eu vou aproveitar essa oportunidade e sim. vou lá, né, dar o meu melhor como eu posso. E ela sempre falando, Vi, vai fundo, psicologia dá certo, né? Existem pessoas que precisam muito do nosso trabalho, só que a gente precisa divulgar isso de forma ética, profissional e fazer com que dê certo, porque ninguém bate na tua porta, ninguém vai lá, Uhum, né, simplesmente busca se tu tá dentro de um quarto sem ninguém te conhecer. Ela me deu muito essa uhum, força. Então, foi ótimo, assim, né? O uhum, consultório dela é super legal, assim, né? Tinha as poltronas bonitinhas, assim, tudo muito legal. E eu aproveitei essa oportunidade. E aí não teve essa questão do online, né? Assim, que eu uhum, fiquei toda apreensiva lá, que nem no online, e fluiu melhor, assim. Porque o que é legal também, que eu gosto de trazer, Amanda, é que o CAPS, ele me deu uma bagagem muito grande para atendimento presencial, né? Porque uhum, eu costumo dizer, até uma indicação minha para estudantes de psicologia é se vocês conseguirem fazer estágio no CAPS, façam, né? Porque uhum. é um aprendizado tanto que a gente leva para a vida, mas quanto a Sim. gente leva pro profissional. Eu costumo dizer que quem faz estágio no CAPS atende qualquer demanda. E atende bem, por quê? Porque Uhum, lá existem, né, transtornos como esquizofrenia, né, que tem alucinação, delírio, uhum, né, pacientes que saem do São Pedro, né, hospital psiquiátrico e vão lá pro CAPS como atendimento, né, assim que não fica mais lá dentro, né, do São Pedro, volta para casa com a família, e fica lá no CAPS com atendimento semanal, de grupo. Então, são pacientes que eu costumo dizer que são difíceis, mas que eles nos dão um engajamento, assim, um aprendizado gigantesco uhum, para psicologia, né? Então, ah, foi assim. Então, eu saí do CAPS com uma visão. Eu já me considerava psicóloga lá, claro que eu não era, né? Era estagiária, mas com essa sensação de que não, eu sou uma psicóloga aqui dentro, eu preciso me portar como uma psicóloga. E isso me deu um engajamento muito grande para que eu chegasse lá na clínica, na minha clínica, né, particular, e pudesse dar o meu melhor lá pro meu paciente, até não ficar tão nervosa, né, tão ansiosa para conseguir sim. atender da melhor forma possível. Vai Uhum. ser basicamente isso. Inclusive, né, eu gostaria de mandar um abraço e parabenizar os profissionais do CAPS, né, enfim, de todo o Brasil, aqui Uhum. de Tramandaí, porque são profissionais também que lidam ali, que fazem um trabalho árduo ali, atende pessoas, né, atende.
várias demandas, né? Então, é um trabalho, assim, que tem que ser muito valorizado também, né? Que é o psicólogo, é o psiquiatra, né? Que presta serviços no SUS ali, que é para pessoas que precisam, que não têm condições de arcar com o particular, né? Mas eles ali, mesmo assim, com todas as dificuldades, eles fazem o melhor, né? Então, um abraço então para todos eles. Um abraço. Vitória, me veio uma coisa na minha cabeça, nem sei se tu vai querer responder, mas enfim, eu sou uma pessoa que às vezes a noção não tá muito junto aqui. Tu já aconteceu de algum paciente chegar e tu pensar, bah, não vai dar certo? Tu querer demitir, digamos assim, né? Que tu não vai, não dá, tu viu, não sei, assim, eu não sei o que que uma pessoa faz com um psicólogo, porque assim, eu penso, eu faço terapia, né, gente? Se eu posso desistir de mim, agora a minha psicóloga não, porque se a minha psicóloga desistir de mim, como é que, não tem, né? Mas já aconteceu isso? Assim, Amanda, já aconteceu sim. Só que principalmente em supervisão, assim, né? No CAPS eu aprendi muito com a Dani, né? A Dani foi minha supervisora lá no CAPS. O que ela dizia? Vitória e outros colegas, né, estagiários, quando isso te gera, quando isso te traz essa sensação, assim, de que tu não quer atender aquele paciente, que tu tá, ela até chamava de rechaço, assim, né? É alguma coisa em ti, isso é tua transferência? O que tem em ti que tu distancia desse paciente? E isso é muito real, tá, Amanda? Pode ter certeza que não é o paciente, é como eu, como psicóloga, por exemplo, enxergo aquele paciente. Vou te dar um exemplo, tá, Amanda, que aconteceu comigo, isso lá no CAPS. Por exemplo, pacientes que chegavam lá com pacientes abusadores, tá? Isso é algo que, pra mim, é muito difícil, né? Assim, de abusador, né? De criança, enfim, de mulheres. É uma demanda, Amanda, que pra mim é muito, muito, muito difícil. Eu prefiro encaminhar, eu prefiro, né, enviar pra outro colega do que atender esse paciente. Por quê? Porque eu não vou atender bem. Eu sei que eu não vou atender bem. Isso vai bater dentro das minhas questões. E a gente tem dentro da psicologia, tá, Amanda? Assim, dentro das abordagens, pelo menos a abordagem que eu trabalho, que é TCC, né? É que, assim, se tu não aguenta, e eu digo não aguenta aquilo porque te ativa uma coisa que não é legal, que tu não vai atender bem, tu passa pra outro psicólogo. Tu não fica com aquela demanda, porque tu não vai atender bem. Isso pode acontecer, Amanda, comigo, com meu colega, com qualquer pessoa. Isso pode acontecer, porque cada um tem seus traumas, cada um tem as suas questões, tem coisas que tu não vai aguentar fazer. Então, tu passa. Né, é isso que a ética dentro da psicologia, tanto de abordagem, mas a ética mesmo, né, que a gente tem um código de ética que a gente precisa seguir, fala isso. Se tu não consegue atender aquele paciente, se não tá rolando pra ti, indica. Indica que vai ser melhor tanto pra ti quanto pro paciente. Então é isso que a gente faz. Mas já aconteceu comigo. Casos específicos, casos assim, eu não atendo. Sim, até porque vocês são seres humanos, né? Então, todo ser humano tem o seu limite, vai até um limite ali, o que não é pra vocês, o que não vai contra, de repente, enfim, vai além do que vocês conseguem, aí, né, tem que realmente passar adiante. Ainda bem que a minha tá comigo, porque senão eu ia ficar. Mas, tá. Deixa eu ver outra coisa que eu ia te perguntar que tava aqui, mas aí eu já me esqueci. Porque eu sou, né? Mas o que que eu ia te perguntar, Vitória? Uma coisa que eu vejo muito na tua rede social, que tu bate muito na tecla, que tu fala que é extremamente importante, né? E que é algo que ajuda muito junto com a terapia, que é o esporte, que é o exercício físico. E sabe que eu até tava vindo pra cá e eu vi que abriu uma academia ali no centro e eu pensei, nossa, como tá abrindo academia, né? Isso é um sinal bom, porque se tá abrindo academia é porque tem pessoas, né? Tem público para isso. E que bom que as pessoas estão levando a sério, né? Essa questão de fazer academia, fazer musculação. Mas também nem sempre, né, fazer academia, mas correr na praia, né, ou enfim, num parque, quem não mora, né, na praia, enfim, fazer caminhada. Então, explica para nós como é que isso
porque alivia a ansiedade, ajuda, né? É algo que ajuda junto com a terapia a diminuir, né, os sintomas ansiosos. Perfeito, Amanda. Assim, Amanda, essa é uma ótima pergunta até. Já queria trazer um estudo científico, assim, um dado de estudo científico, tá, Amanda? É recente, eu só não lembro exatamente o ano, mas que mostra, Amanda, que uma das únicas evidências científicas que previne, por exemplo, o Alzheimer na velhice é o exercício físico. Olha que importante, né? Então, isso primeiro é um estudo, né, super recente que nos trouxe isso. Então, uma coisa. Outra coisa, Amanda, tu pode ir, talvez, em qualquer médico, qualquer psicólogo, fisioterapeuta. Eu acho não, Amanda, eu tenho certeza que é uma das únicas coisas que é unânime entre todas as linhas da ciência. É isso, o exercício físico é primordial para prevenir doenças, qualquer tipo de doença, né? Tanto clínica quanto psicológica. Então, o exercício físico é importantíssimo. Vou falar da minha área, né, Amanda, que é algo assim que eu preciso trazer. Primeira coisa, exercício físico de alta intensidade libera serotonina, dopamina, tá? Então, dopamina de prazer e motivação. Então, a gente tem muito mais motivação, por isso que às vezes a gente treina e fica com aquela energia toda, assim, né? Muito mais do que, por exemplo, quando a gente não treina. E então. Primeira coisa, serotonina, prazer, né? Toda aquela questão assim de né, fazer as coisas do dia a dia, de ter mais energia. Então, primeira coisa, libera, e assim, né, Amanda, libera de uma forma natural. Então, até, por exemplo, quem toma antidepressivo, quem toma alguma medicação psiquiátrica, a medicação faz muito mais efeito quando a pessoa faz um exercício físico. Então, isso a gente valida muito dentro da sessão. Quando o paciente chega para mim e fala assim: Olha, Vitória, eu não faço nenhum tipo de exercício físico. Eu costumo dizer assim: vamos rever isso então. No teu tempo, uma caminhada, né? Pular corda, corrida, não sei, alguma coisa. Alongamento, a gente começa lá do início, tá, Amanda? Por quê? Olha que legal esse dado também. Um dos tratamentos para ansiedade e depressão dentro da psicoterapia é exercício físico. Então, né, o sono regulado também, né, ter uma boa noite de sono. Então, a terapia, ela não é só a gente falar, mas é a gente se comportar também. E lá dentro da terapia, né, quando eu tô com meu paciente, claro, né, Amanda, que nunca é tu tem que fazer tal coisa. Jamais, né? Tu tem, a gente não trabalha com isso. A gente faz toda uma psicoeducação do porquê que isso é importante. Sim. Que nem, por exemplo, a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá falando dos benefícios e a gente vai de passinho em passinho. Até a pessoa fazer, por exemplo, um exercício de alta intensidade, crossfit, musculação, corrida, caminhada. Bike, então isso é primordial, sim. E as pessoas, por isso que tá abrindo várias academias e tão cheias, né? Sim, coisa Porque as boa. pessoas estão buscando. E é unânime, né, Amanda? Sim. Todos os profissionais entendem que dentro da ciência é importante se mover. Então Tu sabe que hoje eu tava caminhando até a praia, tava indo, né? E tinha um senhor que ele tava um pouco mais na minha frente. Ele dava uma caminhada, dava uma corridinha, parava e caminhava. E ele ficou assim. Eu achei o máximo, porque ele dava, de repente ele até tá iniciando, né, a questão do correr, né? Mas eu achei muito legal. Ele todo faceiro lá caminhando, aí ele dava umas corridinhas, dava uma corridinha e voltava a caminhar, né? E foi lá, e depois ficou lá pela praia, depois ficou na areia, né? Que daí eu fiquei lá sentado um pouquinho. Mas é isso aí, né? Às vezes tu não tem condições de fazer uma academia, enfim, mas, né? Até agora eu lembrei de um meme que é de um psicólogo do SUS até. eu Enfim, acho que eu já vi. que ele diz, né? Ah, você não tem dinheiro pra fazer. Você não tem condições de fazer academia. Estão cobrando pra correr na rua agora, né? Eu já vi. Enfim, né? Mas às vezes é uma opção, né? Correr e também tu não pratica o exercício, né? Também não vai correr, porque tu não vai chegar até a esquina da tua casa, né? Tem que ser aos pouquinhos. Começa caminhando. Perfeito. Eu, por exemplo, adoro caminhar, né? Eu coloco meu fonezinho e só vou, né? Vou meditando na música, fazendo clipe da minha vida, imaginando, sim. sabe? Enfim. Mas eu vou mandar aqui, algumas pessoas mandaram um recado, tá? Daí eu Show. vou falar aqui Pode falar. o nome. Eu quero mandar um abraço pro José Hernani, que tá aqui nos cumprimentando.
Também eu quero mandar um abraço para Cristiane Martins. Tá até me elogiando, ela é minha amiga, tá, gente? Ela tá me elogiando, tá linda, amiga. Obrigada, amiga. Eu tô até emocionada agora com esse teu elogio. Moacir Fernandes, boa noite, Amanda. Um abraço, né? O Moacir é o meu amigo, né? Um colega também, lá onde eu trabalho. Né, ele é lá de outra cidade, trabalha em Porto Alegre, gosto muito dele. Um abraço, Moacir, muito obrigada por estar assistindo aí, dando essa força. A Gláucia, dando boa tarde. E também ela fala aqui, né, que o assunto muito relevante, a ansiedade está presente cada vez mais no nosso dia a dia. Cristiane Mainardi, parabéns a Amanda e a psicóloga Vitória pela conversa. E a Luana, a Vitória é minha psicóloga e me ajuda muito com a ansiedade. Beijo, Vi, obrigada. Ah, obrigada, Lu. Tem mais aqui. Matheus Wagner, parabéns por trazer convidados que têm um papel tão importante na saúde das pessoas. Obrigado, Obrigada. Matheus. Isso aí, coisa boa, fico contente com Sim. esses recados, né? É muito bom, assim, saber Sim. que o quanto que esse papel, né, que eu, meus colegas psicólogos, a gente traz, assim, né, pra Sim. sociedade. E, que nem eu disse, né, Amanda, meu papel aqui hoje é divulgar saúde mental, não é só a Vitória, né, enquanto psicóloga, mas é Sim. falar sobre aquilo que eu sou suspeita pra falar, que é Sim. importantíssimo, mas que a gente percebe cada vez mais em estudo científico, né, em psicologia baseada em evidências, que tem sim efetividade. Quando a pessoa busca, quando ela está aberta a isso, a gente consegue reduzir muito, né, a questão da ansiedade, o sintoma depressivo, né? A gente costuma dizer que a cura para depressão e ansiedade é a gente espaçar muito as crises, né? A pessoa viver com qualidade de vida, né? Então isso é assim, não tem preço, né, trazer isso aqui hoje. Obrigada, Mando, mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço por ter vindo até aqui, né? Eu fiquei muito feliz. Eu acho que quando eu tive a oportunidade, né? Porque até eu ia te perguntar sobre questão que tem pessoas, né? Que nem sempre, e depois eu vou encaixar que eu ia dizer aqui algo meu, pessoal meu. Nem sempre as pessoas que procuram terapia é para tratar ansiedade, depressão, enfim. Às vezes é por uma dificuldade de falar em público, ou é muito tímido, até para se comunicar com os colegas de trabalho, ou uma pessoa que quer melhorar a sua comunicação. Tem também, né, esses pacientes que procuram para um determinado caso, digamos assim, aí eles resolvem ali e depois ganhar a alta deles. Acontece? Com certeza, Amanda, com certeza. Tanto que, assim, até para introduzir um pouquinho, né, a abordagem que eu trabalho com TCC, né, terapia cognitivo-comportamental. A gente trabalha muito pensamento, comportamento, emoção. Tanto que, né, meus pacientes sabem que eu gosto muito de perguntar, assim, o que tá se passando pela tua cabeça? O que se passou pela tua cabeça naquele momento? Né, porque a gente busca esses pensamentos que geram comportamentos e emoções na gente, né, no meu paciente ali, enquanto a gente tá no processo de terapia. Então, assim, Amanda, a gente costuma dizer que a TCC, ela é uma psicoterapia breve, entre aspas, bem entre aspas, tá, Amanda? Por quê? Porque existem pacientes que continuam em terapia, né? Porque o início normalmente é psicoterapia semanal, depois a gente passa para quinzenal, depois mensal e alta. Mas existem também pacientes que ficam por mais tempo. Eu costumo dizer, né, que tem pacientes assim que, não, eu preciso de ti, né, Vitória? Vamos lá. A gente busca também novos objetivos em terapia, né? A gente trata ansiedade, a gente trata também isso que tu falou, tá, Amanda, que tu deu exemplo, entra dentro de ansiedade social, a pessoa, né, não consegue se comunicar direito, não tem amigos, né, não consegue, assim, essa comunicação, muitas vezes não consegue, né, ter uma namorada, um namorado por conta disso. A gente trabalha muito bem isso em psicoterapia. Eu costumo dizer, né, Amanda, que as pessoas, elas buscam muitas vezes um resultado de estalar os dedos. E isso não existe, né, Amanda? Talvez, assim, por isso que muita gente vai pra medicação, porque a medicação, ela até pode ser mais rápida, mas muitas vezes ela não age na raiz do problema, que são os pensamentos, os nossos traumas, a forma como a gente lida com as coisas. A medicação, ela não faz isso. O que faz isso é a psicoterapia, né? Que vai lá na raiz do problema, que cavoca, e a gente consegue trazer aquilo pra consciência e também, né, trabalhar em cima daquilo. Mas com certeza, tá? Existem pacientes, por exemplo, que
deixa eu pensar aqui, que já ficaram, assim, dentro de psicoterapia por 3 meses, por exemplo, e tiveram uma alta da terapia. Por exemplo, Vitória, eu quero não me sentir ansioso para fazer a prova do Detran e passar, por exemplo, da Uhum. carteira. Show! A gente trabalhou em cima disso em 3 meses ali, né? Até menos. Só passou e foi, recebeu Uhum. alta. E a Uhum. gente não faz novos objetivos para terapia, a gente finalizou ali. Às vezes esse paciente volta também depois de um tempo com um novo objetivo Uhum. e assim por diante. Mas sim, pode acontecer de ser uma psicoterapia mais breve. E tem casos que não, que são mais Uhum. longos mesmo. Uhum. Até um exemplo importante, Amanda, é que, por exemplo, quando a gente fecha diagnóstico para transtornos de personalidade, por exemplo, Uhum. como borderline, né, transtorno de personalidade narcisista, a gente tá falando de uma personalidade, né? Então é algo que necessita, por exemplo, de muito mais anos de terapia intensa, né? Uhum. Até semanal, né? Por muito mais tempo. Então Uhum. depende muito de cada caso. Então é Uhum. mais ou menos assim. Acho que deu para entender. Deu. Tem uma pergunta aqui da Cristiane, de novo, a Martins, aqui Aham. elogiou lá. Ela botou uma pergunta até bem importante. Ao percebermos uma pessoa, ó, eu tô ansiosa, visivelmente em crise de ansiedade, que não faz terapia, o que podemos fazer para amenizar a Uhum. situação, ao menos para ajudar no momento? Claro, ótima pergunta. A Cris, né, que fez essa Isso, pergunta. aham. Ótima pergunta, Cris. Então, o que que é o mais indicado, tá? Primeira coisa, nunca julgar, né? E eu digo julgar porque acontece muitas vezes, ai, para com isso, que frescura. Nunca, né? Uhum. O ideal, assim, o que a gente indica, né, é ajudar a pessoa a respirar, né, até falar com ela mesmo. Respira fundo, eu tô aqui contigo. Se tu não quiser conversar, eu fico aqui contigo, eu te dou esse ombro Uhum. amigo. Nunca, assim, Amanda e Cris, né, que fez a pergunta, nunca forçar nada, né? E depois, quando essa crise acalmar, quando a pessoa respirar fundo, né? E eu digo assim, respiração diafragmática, né? Uhum. Respirou, segurou, soltou. Isso, Uhum. primeira coisa, alivia muito uma crise. E segundo, depois quando a pessoa dá aquela boa acalmada, é perguntar se a pessoa não quer ajuda para buscar uma ajuda de psicoterapia. Vou até Uhum. dar um exemplo aqui. Olha, fulano, eu vi que a tua crise, né, tu tava numa crise, tu tava, né, assim, ofegante, tava muito ansiosa. Tu quer ajuda para buscar uma psicóloga, um psicólogo? E eu percebo isso porque tu ficou mal, né? Isso te atrapalhou o teu trabalho, enfim, né, se for no trabalho, eu posso te ajudar a fazer isso. Eu vou lá no Instagram, busco a Vitória, né? Busco Uhum. alguém. Então, tu oferece, tu primeiro ajuda, claro, a pessoa a se acalmar, nunca forçando nada. E, claro, ah, diz ali pra ela que tu tá disposto a ajudar ela a buscar essa ajuda, né? Disposto a ajudá-la a buscar essa ajuda psicológica para que ela trate isso. Uhum. Mais ou menos isso, assim, no momento ali, né? Atual, quando acontece. Uhum. Bom, mandar um beijo também para Marlene, que está aqui dando os parabéns pelo programa. O assunto é muito bom e esclarecedor. Obrigada, Muito Marlene. obrigada aí por nos acompanhar, Marlene. Que não tem mais. Opa, peraí que eu já tirei daqui. Por enquanto não tem. Deixa eu ver aqui se tem aqui alguma coisa no meu WhatsApp. Sabe que agora, Vitória, eu vou falar uma coisa, né, que é. Até eu falei ali, né, que é algo pessoal meu. Ah, eu faz pouco tempo que eu tô aqui, né, no programa. Meu pai apresenta, é o meu pai que apresenta, ele tá viajando, por isso que ele não tá aqui. Ah, e ele apresentava com uma amiga nossa, né? Então, teve um dia que ele foi pra apresentar, ela não pôde estar presente. Aí ele perguntou se eu podia, só que ele perguntou, eu já tava em casa, né? E eu tenho um filho de 3 anos, enfim. Aí eu falei, pai, não vai dar, porque eu já tô em casa, enfim, né? Ele, tá, tudo bem. Aí depois passou mais uns dias, essa nossa amiga ficou doente, né? Ela teve uma questão aí de saúde. E aí ele perguntou pra mim, ai, vai lá, me ajuda, né? Ai, eu fiquei, eu não acredito. E ele ficou. E ele ficou, mas como é que eu, né, eu vou?
E até a primeira entrevista foi com o prefeito, né, de Imbé, que estava candidato à reeleição, o Ike Vedovato. Falei, ai, meu Deus, o que é que eu vou perguntar pra esse homem, né? Eu fiquei nervosa, tudo, daí ele, ai, vem, né, vai ser bem tranquilo e tal. Eu, ai, quer saber, eu vou, né? O que se der errado, deu, né, vida que segue. Mais um mico na vida não vai fazer diferença. Aí eu vim, e até era um dia que tava chovendo muito, e aí eu pensei, ah, que droga, né? Como é que não posso achar meu pai na mão, vou ir. E eu vim, gostei muito, né? E é uma coisa que tá me fazendo muito bem. As pessoas estão me elogiando, né? Eu também, eu sempre olho depois o programa, olho em casa no outro dia, com calma, fico ali escutando coisas que eu já peguei que eu preciso melhorar, né? Mas tudo sim, não me criticando, né? Mas ali sabendo, ó, né? Não tem experiência, né? Fui na cara e na coragem, né? Enfim. E isso é resultado, essa questão, essa compreensão comigo, é resultado de muita terapia. Que eu faço terapia já faz 3 anos, né? Já fez 3 anos, inclusive. Que foi na época da pandemia, que foi um momento. 2020 e 2021 foram momentos, né, que foram muito intensos para mim. Por quê? Eu engravidei na pandemia, eu descobri em 2020, junho de 2020, que eu estava grávida. Eu surtei, porque eu fiquei com muito medo, né? A gente tá trazendo uma nova vida para esse mundo que a gente não tinha perspectiva. Quando é que vai acabar? Porque chegou uma hora que eu pensei, não vai acabar nunca mais isso aqui. Nunca mais vai voltar ao normal. Várias vezes eu pensei, né? Então, né? Mas, enfim, sabia que Deus tinha me enviado, né? Um anjo, né? Vamos então. Aí em 2021 intensificou um pouco a minha ansiedade, fiquei muito ansiosa, fiquei muito mesmo. Porque questão do pós-parto, questão da pandemia, e o meu filho nasceu em janeiro. E ali ficou muito pesada a pandemia. Ali ficou assim, ó. Eu tive, assim, acho que umas 4 pessoas que eu conhecia, às vezes nem eram amigas, mas eu conhecia a pessoa. E a pessoa veio a óbito, né? Então aquilo começou a me gerar um desespero. Então eu não saí com meu filho pra rua. Eu tinha que levar ele no pediatra mensalmente. Era uma crise de ansiedade um dia antes, e antes de sair com ele, porque eu tinha medo, porque meu filho vai pegar Covid, porque Deus me livre, porque, meu Deus, eu tinha medo de pegar Covid e morrer e deixar ele. Eu tinha medo dele pegar Covid, porque era um nenê, né, frágil em si, pegando imunidade, nem imunidade tinha. Claro. Então foi um momento muito difícil, e que chegou uma hora que não, né, eu preciso de ajuda. Né? E até isso eu e meu marido conversamos, né? Ele também, porque convivia comigo, tudo. Então eu lembro que eu, na verdade, já acompanhava a minha psicóloga, né? De bastante tempo, enfim. E aí eu pensei, vai ser com ela. Daí fui e, assim, não tinha condições para consulta toda semana. Não tinha. Então, olha, eu posso, mas de 15 em 15. Não sei se vai ajudar, mas para quem não tem, né? E ela prontamente, não, vamos, né? Então, desde então, ainda eu brinco com meus amigos, né? Até mandar um beijo aí pro meu grupo, né? Que é os confirmados, que é a Cristiane Martins, a Cris Mainardi, né? A Dani, o Irajá, a Marlise, o seu Renato, né? Sempre que eu digo, hoje é dia de terapia e tal, eles, vai lá, né? Porque assim, eu até brinco com eles, se eu tô assim com terapia, imagina sem, né? Multiplica 10, 20 vezes seria pior. Então, eu sempre falo, né? Para quem pode, investe na terapia. E se não tem recurso, que às vezes a pessoa não tem, vai pelo SUS. O SUS também, né, dá esse serviço. Então, começa como dá. Eu comecei com 15 dias, depois teve um período que eu fiz semanal, e agora, atualmente, eu estou 15 dias também, a cada 15 dias. E faz uma diferença muito grande, né? Total. É muito importante. Eu acho que todo mundo precisa de terapia. Até aquela pessoa mais calma em si, ela precisa, porque todo mundo tem suas questões, tem as suas dificuldades internas e emocionais, né? Se a pessoa não vai demonstrar, tem pessoa que não demonstra, porque a gente também não precisa demonstrar tudo que a gente sente, que a gente passa, né, para os outros. Claro. Né? Acho que tem que ser mais reservado mesmo. Mas às vezes a pessoa tu acha que a pessoa não tem problema, e a pessoa tem os problemas dela, né? E eu acho também que a terapia ajuda a gente a tratar melhor as pessoas. Porque às vezes, por a gente não saber
o que a pessoa não, né, vamos supor o Jimmy aqui, nossa, super de boa, não sofre, a vida dele tá ganha, ele tá, nossa, feliz, que homem feliz. Mas às vezes, aí tu não dá tanta atenção, né, e tu acaba, às vezes, não é que distrata, mas tu não dá devida importância pra pessoa, e às vezes a pessoa tá precisando de uma atenção, né? Claro. Então, na terapia, assim como tu aprende, né, a curar as feridas, tu aprende também a lidar com os outros. Total. E se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes o que parece besteira pra ti, e isso acontece até hoje. Se eu penso, pra que tanto, né? Mas depois eu penso, cara, mas é a vida da pessoa, ali é algo que a pessoa gosta, né? Exato. O que que eu tenho a ver com isso? Quem sou eu pra julgar, né? Exato. E até tem um meme, né, Amanda, mas que faz muito sentido, assim, que eu sei que às vezes tu fala, né, de uns memes, e eu também Sim. adoro ali acompanhar, que é, eu faço terapia pra lidar com pessoas que deveriam fazer, mas não fazem. Exatamente. E isso, assim, Amanda, dentro da clínica aparece muito, que é habilidades sociais, aprender a falar não, né? Chega a paciente pra Isso. mim e fala assim, Vitória, eu falo sim pra todo mundo, eu tô cansada, eu não consigo colocar limite nas pessoas, eu aceito tudo, quando vê no final do dia eu não consigo mais fazer nada, né? Eu tô cansada mentalmente e eu acabo ali, né? Falando. Eu costumo assim trazer essa frase, assim, né, fulana, tu fala sim pra tantas pessoas, mas tu fala não pra ti mesma. E o quanto que isso é profundo, né, Amanda? Tu fala sim pra todo mundo e pra pessoa mais importante da tua vida, que é tu mesmo, tu fala não. Então, a gente até chama isso dentro da terapia de habilidades sociais, poder aprender a falar não, poder colocar esses limites. E faz toda a diferença, né, Amanda? Tanto que tu tá dando aí teu depoimento, né, de quanto a psicoterapia faz um bem pra Sim, tua vida e é tão sim, importante pro teu processo, né, sim. Amanda? E outra coisa que eu acho também, né? E que até vou te perguntar, acredito que tu vai. Eu acho que a infância é a base de tudo, Uhum, né? Então, se a gente puder fazer a terapia pra gente criar os uhum, nossos filhos, porque eu acho que muita coisa que as pessoas têm hoje em dia, né? uhum. Poderia ter sido evitado lá na infância, Claro. porque a infância é a base da tua vida. É ali que tu faz a tua personalidade, né? Não Uhum, sei se o caráter também vem dali, enfim, mas a tua uhum, personalidade, a tua uhum, cabecinha, ela se forma ali, as coisas que tu aprende, como tu é criado, né? As uhum. coisas que fazem tu acreditar, porque a gente nasce, a gente não tem noção, né? Tu Claro. vai acreditando, tu vai fazendo, né? Tu vai tendo as tuas crenças com base na tua família, nos teus pais, Uhum, enfim, né? uhum, Então, acho que e é uma coisa assim que hoje eu tenho, né? E eu, como mãe, né, sou mãe de uma criança de 3 anos que já tem uma personalidade, né? Então, muitas vezes ali eu tento, e obviamente que eu erro como mãe, assim como todas as mães do mundo, nenhuma mãe é perfeita, uhum. nenhuma mãe foi perfeita, né? Porque nós, antes de sermos mães, nós somos mulheres e nós somos seres humanos. E a Perfeito. gente erra, né? Uhum, Todo mundo erra, mas a mãe aprende, né? É errando que se aprende, nenhuma mãe quer errar, né? uhum, Então, mas eu tento no meu ali, no fazendo o impossível possível para ensinar o meu filho, né, uhum, coisas, né, poupar o meu filho de coisas que lá na minha infância eu não fui ensinada e que na minha infância eu não fui poupada. E não é culpa dos meus pais também, porque foi o jeito que eles foram criados, né? Então, uhum, como é que tu vai dar amor, um exemplo, tu vai dar amor se tu não foi amado, né? Se tu não uhum, aprendeu a amar, né? uhum, Então, assim, ó, para mim, hoje, o programa de hoje é muito especial, porque eu acho que é um assunto muito importante, né? uhum. Que é a saúde mental das pessoas, que isso mexe com a vida, com a história de cada ser humano, né? E também o quanto é importante, né, a pessoa ter ãh, essa querer, né, cuidar da sua saúde mental. Se Uhum, a pessoa prioriza tantas coisas, uhum, né, e deixa, isso não precisa que eu sempre falo, olha, não deixa para quando tu, porque eu uhum, acho, né, enfim, a gente sempre fala o que passou, passou, mas eu acho que se eu pudesse ter buscado antes ali de chegar ao uhum. extremo onde eu cheguei lá na pandemia, que eu já tava assim com medo de respirar, de viver, que Claro. eu pensava o tempo todo que eu ia morrer e deixar meu filho, e Uhum, até hoje, assim, eu tô trabalhando isso porque até hoje eu tenho esse medinho, sabe? uhum, Eu acho que se as pessoas tiver essa noção de passar para as pessoas, né, uhum, e criar as crianças, ter esse cuidado maior com as crianças,
talvez o futuro seja melhor nessa questão de saúde mental, né? Total, assim, Amanda. E até, eu tenho uma frase, assim, que eu gosto muito de levar, é que os pais, eles erram tentando acertar. Não existe pai perfeito, né? Ele dá aquilo que ele tem de melhor. E outro ponto, assim, né? Outra questão que eu gosto de trazer também, Amanda, é que, assim, quando a gente vai pra terapia e a gente busca, por exemplo, né, terapia do esquema também, que eu utilizo ali de vez em quando, né, que é pra verificar esquemas, como que aquilo, né, como que vem aquilo desde a infância, né? A gente costuma dizer assim, Amanda, que a gente identifica algumas questões dos nossos pais Uhum. e a gente meio que consegue, assim, Amanda, acordar em alguns momentos da terapia e pensar, porque ao longo da nossa vida, muitas vezes a gente acha que os nossos pais, eles são perfeitos por muito tempo. E quando a gente vai para uma terapia, que a gente, por exemplo, trabalha a terapia do esquema, né, que a gente volta um pouquinho para verificar de onde que vem esses esquemas e a gente verifica que são dos nossos pais, a gente também, Amanda, consegue trabalhar daqui pra frente. Eu digo daqui pra frente eu entendo que essas são as questões dos meus pais, mas eu não consigo mudá-los, porém eu posso me mudar. Eu Uhum. posso modificar os meus esquemas que vieram deles, mas que eu posso fazer essa modificação ao longo da minha vida, Uhum. quando eu identifico isso e quando eu tenho essa consciência. Porque se os nossos pais, eles são perfeitos ao longo de toda a nossa vida, a gente não consegue identificar isso. Minha Amanda, Sim. que é, eu entendo que todo mundo tem defeito, até os meus pais, e eu posso fazer comportamentos dentro da terapia para que eu me distancie disso e que eu possa fazer um futuro diferente, né, Amanda? Um Sim. presente e um futuro diferente. Então, acho que isso é Sim. um conceito importantíssimo dentro da psicologia, né? Da gente trazer para consciência e buscar Sim. esse futuro Uhum. melhor. E outra pergunta, Vitória, vocês psicólogos, vocês analisam as pessoas sempre? Tipo, tu tá num lugar, tu tá analisando aquela pessoa, analisa tua mãe, analisa teu namorado, teu irmão, teu pai. É, Essa pergunta, ela sempre aparece, né, Amanda? Assim, sim. quando eu tô até com os meus amigos, né, Aham. com as Tá me pessoas, eu tô me analisando? analisando. Eu digo Uhum. assim, não, só se tu me pagar tanto, aí eu vou te analisar. Sim, sim. Mas assim, Amanda, o que eu costumo dizer sobre isso? Fora do setting terapêutico, eu sou a Vitória, né? Uhum. Eu não fico analisando todo mundo, o comportamento que a pessoa tem. O que a gente faz normalmente e esporadicamente, de vez em quando, é entender muitas vezes o comportamento das pessoas. Uhum. E entender é diferente de analisar. Ah, por Uhum. que que a Amanda tem tal comportamento? Ah, pode ser por isso, porque ela tá fazendo tal comportamento. E assim por diante. Mas analisar, eu acho que é uma palavra muito forte, porque se eu tô lá com os meus amigos sexta-noite, eu não vou estar analisando ninguém, Sim, né? Eu vou né? estar sendo a Vitória. E eu até Sim, gosto também de trazer, né, Amanda, que eu sou a Vitória psicóloga, mas eu também tenho a Vitória pessoal. Claro que as duas se misturam. Por quê? sim. Porque existem estilos de terapeutas, até isso é legal Uhum. de trazer, né? Por exemplo, alguém aí que tá ouvindo, né? Quem já fez terapia e talvez foi em alguma psicóloga e não gostou de primeira. Isso pode acontecer. Uhum. Vai numa segunda e super se identifica. Uhum. Vai de novo, gosta do estilo que ela trabalha, mesmo sendo a mesma abordagem. Por quê? Porque o estilo de terapeuta muda, mesmo sendo a mesma abordagem. Uhum. Então, isso é legal de trazer, né? Eu não consigo diferenciar 100% quem é a Vitória psicóloga e quem é a Vitória pessoal. Uhum. Mas, claro que numa sexta-noite com os meus amigos eu não vou estar analisando ninguém. Eu gosto Uhum. de trazer isso. Claro, talvez a gente tenha um entendimento muito maior sobre Sim. comportamentos. Mas isso não quer dizer que eu vou estar aí Uhum. 100% do meu dia analisando Ah, que alguém. bom, né? Fiquem tranquilos, por favor. É. Então, Vitória, a gente já tá chegando no final do programa, infelizmente. Né? Vou falar pra ti que eu falei pra Bruna semana passada. É uma conversa que eu ficaria, né? Eu ia dizer a Muito mesma mais que coisa, uma hora, né? Amanda. Mas aqui fica o convite para um retorno ano que vem, Com né? Eu certeza. acho que, né? Uhum, Nunca é demais falar sobre saúde mental e coisas que a uhum. gente não conseguiu abordar, né, nesse tempo, Total. né? A gente pode abordar num outro momento. Ficaria muito feliz se tu aceitasse, Com né? certeza. Já aceitei, porque Ah, então eu tá, tô com a vamos mesma combinar. sensação que a tua, assim. Parece que Uhum, eu falaria aqui por mais umas duas sim, horas. que bom que tu gostou. Então, né, eu vou pedir, te agradecer mais uma vez por tu ter Uhum, aceitado o nosso convite. uhum, Eu acho que tem só mais um aqui. Vanessa Lima. uhum. Verdade, todo mundo. Primeiro ela botou, a Vitória é incrível, só tenho a agradecer pra ela nesses.
2 anos de terapia. Obrigada, Vanessa. Depois ela botou que é verdade, todo mundo deveria fazer terapia. Uhum. E ela também colocou exatamente isso: faço terapia para lidar com quem precisa e acha que não precisa. Só por Deus botou uma risada. Obrigada, Vanessa. E o Matheus Wagner botou como a terapia pode ajudar a mudar pensamentos que os outros dizem ser irrealistas. Mas a minha cabeça vai acontecer. Ah, uma boa pergunta, vamos, Só né? repete de novo, Amanda, a pergunta do Matheus. Como a terapia pode ajudar a mudar pensamentos que os outros dizem ser irrealistas, mas na minha cabeça vai acontecer. Ah, show. Isso, Matheus, é muito interligado com a ansiedade, né? Por exemplo, a ansiedade a gente costuma dizer que é um pensamento muito catastrófico normalmente, né? Que muitas vezes ele é irrealista, mas na cabeça do ansioso ele é realista. Uma das formas, tá, Amanda? Já fica também a dica que eu quero vir numa próxima vez, talvez só pra gente falar de ansiedade, né, Amanda? Seria legal. Eu adoraria. Então tá. Show. Que seria assim, a gente tem dentro da psicologia, da TCC, a gente costuma dizer contestação de pensamento ou verificação de fatos. A gente costuma a fazer perguntas para o paciente de, tá, mas que evidência que tu tem de que isso realmente vai acontecer? Que evidência que tu tem? Me dá os prós e os contras desse pensamento. Quanto que ele te ajuda, quanto que ele atrapalha. E isso vai gerando, né, uma racionalização dentro da terapia, né? Que é como se fosse a gente instiga aquele pensamento até a gente identificar que talvez ele não é tão realista assim, né? Ele é muito mais para irrealista do que para realista. Então, assim, até, né, a gente entraria a fundo nisso, mas vamos deixar para a próxima. Mas uma das formas é eu isso. já tô pensando até pro início de 2025, porque é questão de metas pro ano, isso pode acabar gerando ansiedade, então eu acho que a gente pode já começar, Show. né, falando sobre ansiedade, falando sobre metas, como tu fazer metas ali, enfim, né? Eu acho que vai ser, vamos marcar então. Gostei. Show. Muito obrigado, né? Agradece aí quem te acompanhou aí, se quiser, né, dar um tchau aí pro pessoal. Claro. Assim, gente, muito obrigada, né, por quem assistiu. Um beijo aí pra Vanessa, pra Luana, pro Matheus, né, os teus amigos também, né, a Cris. Então, muito obrigada, gente. Espero voltar aí início de 2025, né, vai ser, na verdade, é um grande convite estar aqui. A gente pode fazer, né, relacionado à ansiedade diretamente, que é o meu nicho principal aí. Ah, uma coisa legal de falar também é que eu não atendo só ansiedade, o meu Instagram, né, é @psi_vitória_viana. Isso, divulga. Mas eu não atendo só ansiedade, o meu nicho lá é só ansiedade, porque isso gera, né, assim, falou de ansiedade, falou da Vitória. Mas eu atendo, né, metas, né, questão também da carteira, né, do CFC, para se acalmar, né, para gerar menos ansiedade, conseguir passar na prova, né, aprender a falar não, né. Então, a gente consegue trabalhar diversos tipos de questões dentro da terapia. Quem quiser me seguir, fique à vontade, @psi_vitória_viana. Muito contente pelo convite e voltamos ano que vem, então, né, Amanda? Isso aí. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, né? Quero aqui mandar um abraço a todos os psicólogos, dizer que a profissão de vocês é linda, que a profissão de vocês salva vidas, salva pessoas, né? E às vezes, quando eu digo salvar a vida, a pessoa não tá nem com risco de morte, mas a pessoa por dentro, ela tá, né, apagada, ela tá quase ali morrendo, estando viva. E eu acho que isso é a pior morte que tem, né? É tu morrer em vida. Então, assim, ó, meu muito obrigado. E que Deus continue abençoando cada vez mais, que mais psicólogos venham, né? Mais pessoas venham se formar. Inclusive, quem for estudante de psicologia aí, tá em estágio, se quiser vir, a gente dá a oportunidade de vocês aparecer aqui, né? Podem me contatar. Siga o nosso Instagram, é @diretoalponto_pod, né? E também agradecer mais uma vez o carinho aí, quem nos acompanha. Eu tô muito feliz de estar aqui nesse projeto. O Dutra, né, que é o meu pai, ele está viajando, ele não pôde fazer presente. Acredito que semana que vem ele esteja aí, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal aqui da produtora. E até semana que vem, às 18h30, a gente vai fazer um teste, mudar o horário, tá? Com o Eduardo Pellegrini, o vereador eleito lá em Osório, segundo mais votado do município. Semana que vem é com ele, né? E um beijo no coração de todos e até semana que vem.